Receita Federal prorrogou a entrega da declaração do imposto de renda e agora o contribuinte tem até o dia 31 de maio para declarar. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Daniel Nogueira, que é especialista em imposto de renda da consultoria e auditoria Kroll. Muito bom dia. Qual é a principal preocupação do contribuinte? O que eu não posso deixar de declarar? Bom dia. Prazer falar com vocês. Bom, como sempre, as recomendações não mudam muito, né? A Receita, ela acabou de divulgar que realmente postergou o prazo, né? Adiou para o dia 31 de maio o prazo para envio da declaração, mas é importante que o contribuinte não deixe para a última hora, né? Justamente porque isso pode resultar em erros na hora de declarar, em falta de informações, e aí o contribuinte acaba caindo na malha fina sem necessidade. Então, mesmo com esse adiamento, o importante é que o contribuinte se preocupe com isso o quanto antes. Bom, mesmo não tendo necessidade de declarar, o brasileiro é obrigado a declarar, perfeito? Esses benefícios que as pessoas receberam no ano passado da pandemia, eles devem conter na declaração de imposto de renda? Desde que o contribuinte se enquadre nas obrigatoriedades da Receita Federal, sim, todos os benefícios que foram recebidos, eles devem ser declarados. Inclusive, alguns deles são tributados, né, pelo fisco. Então, é importante que o contribuinte tenha em mãos todos esses documentos, todos os dados dos benefícios recebidos em 2020. A gente está falando da declaração 2021, ou seja, de informações relativas a 2020. É importante que o contribuinte tenha tudo isso em mãos e que ele não esqueça de informar todos esses dados na sua declaração. Bom, é claro que nesse período nós estamos tratando apenas da prorrogação da entrega, né, em função da toda a dificuldade que nós estamos tendo do presencial. Essas informações relativas às despesas médicas no ano de 2020, existe alguma observação importante a fazer? Esse sempre foi um assunto que gerou muita polêmica, né, no momento de enviar a declaração ao fisco. Justamente porque despesas, principalmente despesas médicas, são utilizadas como abatimento na hora do cálculo do imposto de renda do contribuinte. Então, é sempre importante que o contribuinte tenha certeza das despesas que está declarando e o principal é que ele tenha documentação para tudo isso, porque a Receita pode sim questioná-lo e é importante que ele consiga comprovar essas despesas declaradas com base nesses documentos. E aí, não só despesas médicas, mas também despesas com educação, enfim, qualquer despesa que ele possa utilizar, principalmente essas, né, que ele possa utilizar como abatimento no momento de enviar sua declaração no cálculo do seu imposto, é muito importante que ele tenha documento que dê suporte para esses dados. E, por exemplo, no caso de um filho ou da companheira, essa pessoa, para ele declarar no CPF dessa pessoa, ou seja, um comprovante, a pessoa foi ao médico, foi ao dentista lá e tem um comprovante no CPF da esposa. Mas para ele declarar no imposto dele, essa pessoa precisa ser dependente dele, correto? Exatamente. Para o contribuinte utilizar esses gastos que estejam aí em nome de outras pessoas, essas outras pessoas elas precisam sim constar como dependentes na declaração do contribuinte principal. Então, esse também é um erro que acontece, né? Muitas vezes o contribuinte acaba declarando a despesa de um familiar que não é dependente e aí acaba caindo na malha fina e tendo que dar explicações por conta disso. Então, é muito importante realmente que ele tenha esse conhecimento de que ele só pode declarar despesa de outra pessoa caso essa pessoa seja dependente dele. Qual é o principal erro no preenchimento de uma declaração de imposto de renda? Ainda no Brasil, o principal erro são as omissões do chamado rendimento tributável, né? Então, muitas vezes o contribuinte, por um erro ou por esquecimento, ele acaba deixando de informar alguma renda em que essa renda tem que ser tributada, né? E o contribuinte, por algum motivo, deixou de declarar. E hoje, como a Receita Federal no Brasil, ela já tem o uso da tecnologia muito forte, né, ao seu lado, então é muito fácil da Receita identificar esses erros, a falta de algum rendimento, a falta de alguma informação na declaração do contribuinte. Então, é importante que o contribuinte sempre tenha essa atenção e de novo, não deixe para o final, porque isso pode contribuir para que ele esqueça ou erre alguma informação. E aí a Receita Federal, com toda essa tecnologia de hoje, ela já vai, na mesma hora, questionar o contribuinte.
Então, hoje ainda o principal erro é realmente a falta de alguma renda que deveria ter sido declarada e não foi. No ano de 2020, em plena pandemia, muita gente foi para a informalidade, certo? A partir de que valor mensal eu tenho... perdemos a comunicação de vídeo. O senhor ainda me ouve? Nós perdemos a comunicação de vídeo. Existem vários questionamentos a respeito. A gente estava conversando com o Daniel Nogueira, que é especialista em imposto de renda da consultoria e auditoria Kroll, justamente sobre, prorrogar para o dia 31. Mas o que eu não posso deixar de declarar? Qualquer dúvida que você tenha, entre no site da Receita Federal, converse com o seu contador, para que, se não tiver, procure um amigo que tenha informações sobre isso, para que você não caia na malha fina.